paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 12, Testemunhando a Grandeza de Deus. O nosso texto de referência é Esté, capítulo 9, versículo 20. Vamos ler? E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, e aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos. Por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido. E que estes dias seriam lembrados e guardados por toda geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teriam fim entre os de sua semente. Na lição de hoje, veremos que as pessoas passam por dor, lutas, angústia, sofrimento, tristeza. E não foi diferente na vida de Esté e Mardoqueu. Eles passaram por lutas, por angústia, dor e sofrimento, mas Deus transformou o sofrimento deles em alegria. Você pode estar passando por lutas, angústia, perda, luto, sofrimento, angústia que parece não ter fim, que parece não ter solução, que parece não ter jeito. Eu quero te dizer, tem jeito. Deus, o Todo-Poderoso, pode transformar a tua dor, a tua luta e o teu luto em alegria. Deus transforma a tristeza em alegria. Não sabemos como Deus faz isso, mas Ele é capaz de produzir uma alegria dentro de nós que poderíamos achar que nunca mais sentiríamos. Deus é lindo, Deus é tremendo, Deus é extraordinário e Ele vai te ajudar. Deixa o Espírito Santo de Deus te consolar, deixa o Espírito Santo de Deus te ajudar. Ele vai transformar a tua dor em alegria, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso. Então somente confia no Senhor e deixa Ele te abraçar. Às vezes passamos por lutas tão grandes, angústia tão grande que pensamos que nunca vamos sorrir novamente. Mas Deus é poderoso para transformar os teus dias de luto em sorriso novamente. A alegria do Senhor vai chegar na tua vida, a paz do Senhor vai chegar na tua vida novamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tópico 1, vencendo os inimigos. Moisés, em Deuteronômio 28:1, escreveu: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Louvado seja o nome do Senhor. As vitórias do povo de Deus são decorrentes à sua submissão a Ele. Ele diz aqui em Deuteronômio 28 que se ouvires a minha voz e me obedecerdes, eu darei vitórias para vocês sobre todas as nações da terra, todos ouvirão, todos saberão. E nós vemos aqui, nós estamos estudando o livro de Esté. Eles se submeteram à vontade de Deus. O que foi que eles fizeram? Foram orar e jejuar, implorar ao Senhor para que o Senhor revertesse a situação na qual eles estavam vivendo, para que o Senhor mudasse o quadro, para que Deus mudasse a história. Era uma coisa muito difícil de acontecer, porque o decreto já estava feito, mas eles recorreram ao Senhor. Eu não sei qual é a luta que você está vivendo, eu não sei qual é o sofrimento, qual é a angústia, que parece que não tem solução, que parece que não tem jeito, não tem saída. Eu quero te dizer, submeta-se à vontade do Senhor, que Deus pode mudar a tua história. Quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, as coisas acontecem naturalmente da forma que devem acontecer, mas primeiro nós temos que buscar a direção do Senhor. Nós vemos também nas histórias de Davi
que todas as vezes que Davi saía à guerra, ele buscava a direção do Senhor, perguntava ao Senhor se era o tempo de ir, se era o tempo de recuar, e Deus dava vitória para ele. Ele era um homem bem-sucedido na guerra porque buscava sempre a direção do Senhor, buscava ser submisso à vontade do Senhor. Nós vemos também relatos bíblicos de quando as pessoas saíam sem a vontade do Senhor, as coisas não davam certo. Nós temos o exemplo de Saul, quando ele foi para a sua última batalha, que morreu. Em vez dele consultar o Senhor, ele foi consultar uma feiticeira e as coisas deram errada, porque ele não se submeteu à vontade do Senhor, ao senhorio do Senhor, e as coisas deram errada. Josué, a Bíblia diz, em um dia que ele estava guerreando, o sol parou. Tudo isso porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Deus, ele ouve as nossas orações, ele atende as nossas orações. E ele faz a nossa vontade, faz. Mas a nossa vontade tem que estar de acordo com a vontade dele. Se a nossa vontade não estiver de acordo com as vontades do Senhor, as coisas podem não acontecer como nós esperávamos que aconteceria. Era da vontade de Deus que aquele povo ficasse livre daquele extermínio. E era da vontade de Deus que o povo se voltasse para ele, orasse, jejuasse e buscasse a sua presença. Então o povo foi buscar a vontade do Senhor. Deus realizou o desejo do povo. Deus deu livramento para o povo, porque o povo estava de acordo com as suas vontades. Sansão foi um homem escolhido por Deus para livrar o povo dos seus inimigos, mas no decorrer da sua história, Sansão brincou com o seu chamado, brincou com o seu ministério e muitas vezes Sansão deixou de fazer a vontade de Deus. Muitas vezes os inimigos de Israel entraram em suas searas, destruíram os seus plantios, roubaram os seus plantios, porque Sansão, em vez de estar fazendo a vontade de Deus, estava fazendo a sua própria vontade, estava usando o que Deus havia dado para ele para benefício próprio. Mas no dia em que Sansão se voltou para fazer a vontade de Deus, Deus deu livramento para o povo, que foi no dia em que ele morreu também. Quando ele estava naquele templo, que ele pediu ao Senhor que Deus devolvesse para ele o seu poder, a sua força, e Deus devolveu. Deus fez a vontade de Sansão, e era da vontade de Deus que todos os inimigos de Israel fossem destruídos. Então, Deus fez a vontade de Sansão e já era a sua vontade. Então, Sansão se submeteu à vontade de Deus. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, as coisas fluem. E nesse dia foi um dia de grande vitória para o povo de Israel, porque Sansão destruiu os seus inimigos, mesmo morrendo junto com os seus inimigos. E o que nós aprendemos aqui? Que precisamos ser submissos ao Senhor, que precisamos fazer a vontade do Senhor, que precisamos orar antes de tomar qualquer decisão, que precisamos confiar no Senhor, mesmo que as coisas estejam dizendo que não. Quando lemos a história de Esther, percebemos que Deus tinha um propósito na vida dela, que Deus tinha um propósito na vida de Mardoqueu. E era um projeto já elaborado por Deus, porque Deus, ele conhece o futuro e ele já sabia do plano de Satanás para a destruição, que ele só tem planos para a destruição. Então ele já tinha também plano de reconstrução. Deus é grande. Então Deus, ele já havia feito um projeto e lá no projeto estava o nome de Esther, lá no projeto estava o nome de Mardoqueu. Quem sabe Deus está fazendo um novo projeto? E quem sabe nesse projeto tem o teu nome? Quem sabe você vai mudar a história de alguém? Quem sabe você vai mudar a história do seu bairro, da sua casa, da sua cidade, da sua família, do seu esposo, dos seus filhos. Deus está fazendo projetos novos e pode ser o seu nome escrito nesse projeto. Deus tem planos para nós que nós nem conhecemos. Deus tem planos que nós nem imaginamos que pode chegar em nossas mãos. Às vezes você pode até achar que não tem mais idade para isso.
Deus não está interessado na nossa idade. O plano chegou, é o tempo de executar. Ele vai dar graça, ele vai dar direção para executar. Mas nós podemos receber plano, projeto das mãos do Senhor para fazer uma grande obra. Então acredite, tem muita história para você. Não é o seu fim, não é o fim da sua vida. Deus tem plano, Deus tem projeto para te dar, para você fazer coisas grandes, para que o nome dele seja glorificado. E quando o nome do Senhor é glorificado, nós somos beneficiados com isso. Todos nós recebemos, o nome do Senhor é elevado, o nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é exaltado. Nós também somos beneficiados com isso, recebemos bênçãos da sua parte, recebemos alegria e muitas coisas acontecem na nossa vida. Não é o fim. Jeremias diz que Deus tem planos de paz. Jeremias disse que Deus tem plano de vida, tem plano de bênção para as nossas vidas. Não é planos de mal. Deus tem planos de bem para nós. Ele disse, eu é quem sei os planos que eu tenho para ti. Plano de paz e não de mal. Está escrito em Jeremias 29:11. O próprio Deus dizendo, eu é quem sei os planos que eu tenho para ti. Você pode achar que a vida acabou, mas Deus está dizendo, é eu que sei. É eu quem sei os planos que eu tenho para ti. São planos de bênção, plano de paz, planos de vida, planos de vitória e não planos de mal. Em nome de Jesus, tome posse disso, receba, confia no Senhor e busque fazer a sua vontade. Deus é o nosso fiel protetor. Ele é o nosso protetor. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, a sombra do Onipotente, Deus nos protege, nos guarda, nos livra. Então, nós estamos guardados e escondidos debaixo da proteção do Senhor. Então, Deus nos protege. E você pode estar se perguntando como Deus me protege, tem acontecido tanta coisa. Continue confiando, porque nós não sabemos como Deus trabalha. Nós só sabemos o resultado, porque Ele não conta o meio. Esther teve que confiar, ela não sabia como as coisas iriam acontecer. Nós precisamos confiar no Senhor, que Ele tem o melhor para nós. Quando tudo acabou, houve um novo decreto para que o povo de Israel pudesse lutar e salvar suas vidas. No final do dia, o rei perguntou para Esther se ela tinha um novo requerimento. Olha só, o rei perguntou para Esther se ela tinha um novo requerimento. Já pensou Deus te perguntando novamente? Deus, depois de te dar vitória, depois de te dar livramento, ainda perguntar: o que mais você quer? O que mais você quer? Já pensou se Deus fizesse essa pergunta depois de resolver todos os teus problemas, transformar a tua luta em bênção, transformar a tua dor em alegria, o teu luto em alegria, o teu sofrimento em alegria? Depois de tudo isso, Ele perguntar: filha, filho, o que mais tu quer? Como você reagiria? O que você pediria de Deus? Então o rei fez essa pergunta para Esther, se ela tinha um novo requerimento. Esther tinha. Ela pediu para que os corpos dos filhos de Amã fossem pendurados na forca. Parece uma coisa assim absurda. Ela não já tinha conquistado e vencido a guerra? Por que Esther está pedindo para que os corpos dos filhos de Amã fossem levados à forca? Eles já estavam mortos. Sabe? Às vezes nós não entendemos, mas se fosse nós naquele dia, sabe? Aquela angústia, aquele sofrimento, aquilo era uma questão de alívio para Esther, era uma questão de honra. Não é que ela estava desejando tanto a morte de seus inimigos. Era uma questão de honra. Hoje, amados irmãos, a nossa luta é outra. Já falei isso várias vezes nesse trimestre. Nossa luta não é contra carne e sangue. Não vamos sair por aí desejando mal para ninguém, desejando matar as pessoas, destruir as pessoas. Porque hoje, depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus no Calvário, a nossa luta
é outra, é diferente. Antes o povo vencia, lutavam desse jeito, Deus permitia, mas hoje a nossa luta é só contra as potestades, não é contra o nosso irmão. Mas naquele tempo era uma questão de honra, porque se os filhos de Amã não tivessem morrido, eles poderiam se levantar como inimigo do povo judeu, porque os pais deles foram mortos por causa dos judeus. Então, a luta ia continuar, a guerra ia continuar, porque eles sempre iam vingar a morte dos seus. E para ela era uma questão de honra, para que acabasse de vez com aquele sofrimento, para que acabasse de vez com aquela luta. Então, o rei fez o que Esther pediu. Deus muda tristeza em alegria. Esther estava vivendo uma profunda tristeza. Um dia o salmista também estava vivendo em uma profunda tristeza. E olha o que ele disse. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Ele é o Senhor da vida e pode mudar a tristeza em alegria. Ele mudou a vida desse salmista, ele mudou a vida de Esther e vai mudar a tua também. Tópico 2. Deus é juiz de Israel. Deus nunca desamparou o seu povo. Deus nunca deixou o seu povo abandonado, por mais que ele passasse por luta, por adversidade. Mas no momento certo, Deus sempre ajudou o seu povo, porque tudo tem um tempo determinado por Deus. O povo de Israel tinha vivido essa grande aflição, esse grande medo, mas chegou a hora de celebrar. Viu, amados irmãos? Chegou a hora de celebrar para o povo de Israel. Vai chegar a tua hora também de celebrar o nome do Senhor. Quando tudo acabou, Mardoqueu escreveu carta a todos os judeus espalhados pelas 127 províncias, dizendo que todos deveriam celebrar o Senhor todos os anos naquela mesma data, glorificando, exaltando o nome do Senhor pelo grande livramento que Deus havia dado a eles. Até hoje, irmãos, acontece a festa de Purim no meio do povo judeu. Até hoje eles celebram, eles comemoram a vitória do povo de Deus, a vitória de Deus sobre Amã. Então, eles festejam todos os anos por essa grande conquista, por essa grande vitória que Deus concedeu a ele. Celebrar o Senhor é gratidão. E Deus gosta quando o povo é grato a ele. Lembra dos 10 leprosos que ele curou? Só um voltou para agradecer ao Senhor, só um foi grato, só um disse obrigado pelo livramento, obrigado pela cura, obrigado pela ajuda. Então é muito importante celebrar ao Senhor. Eu não sei o que Deus já proporcionou na tua vida, talvez você contou o testemunho na igreja, mas nunca mais celebrou o Senhor por essa grande vitória, por essa conquista, às vezes passa desapercebido, mas é importante lembrar todo o tempo, em todo o tempo que isso aconteceu, fez um ano de vitória, celebre ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao nome do Senhor, porque quando somos gratos ao Senhor, nós estamos reconhecendo o quanto Ele é importante na nossa vida. Então o povo judeu viram que sem Deus eles não poderiam ter vencido. E só venceram porque Deus foi o seu ajudador. Então, em todo tempo, de ano em ano, 14 e 15 do mês de Adar, eles celebram. Aonde tiver um judeu, eles vão estar celebrando ao Senhor, glorificando ao Senhor por esse livramento que Ele deu. E olha o tempo que isso já passou. Isso aconteceu há tantos e tantos anos atrás. Mas até hoje os judeus comemoram essa vitória sobre os seus inimigos. E quando eles celebram, no final da festa, eles leem o livro de Esther. Então, todos os anos, de ano em ano, o povo judeu faz essa festa no dia 14 e 15 do mês de Adar. E no final da festa, eles leem o livro de Esther. Então, é de fundamental importância nós celebrarmos ao Senhor pelas conquistas que Ele nos dá.
Devemos contar os feitos do Senhor. Sim, devemos contar os feitos do Senhor, porque maravilhas Ele tem feito na terra. Devemos contar os feitos do Senhor que tem na Bíblia Sagrada, mas nós também devemos contar os feitos do Senhor nas nossas vidas. Tem gente que não gosta. Eu já vi pessoas falando que não conta as bênçãos recebidas porque pode alguém desejar o mal para ele, porque pode por causa da inveja, que quando você conta uma bênção recebida tem o tal do olho gordo e tem as pessoas invejosas que vai desejar que as coisas não aconteçam na sua vida. Mas tudo isso é coisa do inimigo. Se você recebeu uma bênção do Senhor, glorifique, testemunhe, conte as maravilhas do Senhor na sua vida. Porque quando nós contamos as maravilhas do Senhor na nossa vida, nós estamos abrindo as portas para o Senhor adentrar na nossa vida. Nós estamos aumentando também a fé de outras pessoas, porque tem gente tão desanimada, que já pediu tanto, que já esperou tanto, que acha que o Senhor esqueceu, que acha que a bênção dele não vem. Então, quando nós contamos as bênçãos do Senhor, do que ele fez na nossa vida, nós estamos dizendo para as pessoas que Deus pode fazer na vida dela também. Quando nós não contamos, nós estamos retendo a bênção do Senhor simplesmente para nós. E quando nós contamos, nós também estamos abençoando outras pessoas. Nós estamos dizendo, Deus pode te abençoar também. Aquela pessoa, ao ouvir o seu testemunho, ao ouvir a bênção que o Senhor fez na sua vida, a maravilha que Ele fez na sua vida, ele pode voltar para casa cheio de esperança, cheio de fé. Deus vai fazer na minha vida também, acreditando que Deus ainda dá a bênção e dá a maravilha. Então, não deixe de contar as bênçãos do Senhor. E sabe, conte tudo. Conte as bênçãos do Senhor, conte tudo que Deus fez na sua vida. Não retenha a bênção do Senhor para a vida de outras pessoas. Então, conte e abençoe a vida de outras pessoas e diga, assim como Deus me abençoou, como Deus me deu aquilo que eu pedi, Ele vai dar para você também. Continue acreditando, continue confiando e você vai estar abençoando a vida, você vai estar abençoando outras pessoas. Já pensou se essa história dos judeus não tivesse sido escrita? Nós não estaríamos sendo abençoados hoje com esta palavra. Mas quando lemos a história de Esther, nós ficamos maravilhados. Como Deus fez isso na vida daquele povo, como uma mulher tão simples, foi tão corajosa, foi tão cheia de ousadia, como Mardoqueu pôde suportar tantas aflições, como Mardoqueu pôde suportar o seu inimigo todos os dias tramando contra ele e não ter feito nada, simplesmente confiou e esperou no Senhor. Se eles não tivessem escrito isso, nós não estaremos nos maravilhando com os feitos do Senhor na vida dele. E isso tem nos dado muita esperança, isso tem nos dado fé, isso tem nos dado motivo para continuar confiando no Senhor, porque foi escrito. Então não deixe de contar as maravilhas do Senhor. A palavra de Deus diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro de Deus chegou para a vida de Esther, o socorro de Deus vai chegar para a tua vida também. Continue acreditando nele. Quem serve ao Senhor goza de paz. O mundo vive em uma busca desenfreada pela paz. Mas a verdadeira paz nós sabemos que se encontra em Jesus. A palavra de Deus diz que Ele é o príncipe da paz. A palavra de Deus diz que Ele é o príncipe da paz. Quando Ele estava dando suas últimas instruções aos discípulos, Ele disse, eu deixo a minha paz com vocês. A minha paz eu vos dou e não dou como o mundo dá. O mundo oferece uma falsa paz, uma paz que é temporária, logo se passa, logo se acaba, mas a paz que Cristo Jesus nos oferece é permanente e Ele veio a este mundo nos oferecer a sua paz. Precisamos seguir Ele para conhecer a paz que Ele pode nos dar. Seguindo os passos do Mestre, nós vamos encontrar a verdadeira paz.
Tópico 3, Deus permite a provação de Esther. Esther foi uma mulher provada por Deus, mas ela encontrou força para adorar e orar e jejuar e buscar a presença de Deus. Será que nós suportaremos isso? Será que temos suportado as lutas, as provações? Será que nós temos encontrado força para adorar ao nome do Senhor em meio às lutas? Eu já falei no início de Jó. Jó, ele encontrou força e adorou o Senhor em meio à luta. Eu vou orar ao Senhor para que você também encontre força para adorar o Senhor em meio à luta, porque não é fácil adorar o Senhor em meio à luta. Mas nós temos exemplos de pessoas que sobreviveram às lutas, adorando ao nome do Senhor. Você também vai sobreviver adorando e glorificando o nome do Senhor. É através da palavra de Deus que nós encontramos essa força. Essa força não vem de nós mesmos, porque quando estamos passando por lutas, nós estamos, fisicamente, emocionalmente, nossa estrutura está sofrendo, está abalada. Mas quando nós voltamos para a palavra do Senhor, nós encontramos força. Então vamos voltar a ler a Bíblia, buscar a direção do Senhor, lermos os salmos, que nós vamos encontrar força nos dias de lutas. Esther alcançou o topo mais alto, uma posição mais elevada que uma mulher poderia ter naqueles dias ou querer nos dias de hoje. Mas a Bíblia, no livro de Esther, relata ela como uma mulher corajosa, como uma mulher de fé, uma mulher ousada, como uma mulher simples, mas também determinada. Que nós possamos ser assim. Quando tivermos que ocupar uma posição elevada, vamos glorificar, vamos exaltar o nome do Senhor, não vamos perder o nosso caráter, não vamos perder a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Muitos perdem, deixam de ter um relacionamento com Deus, deixam de buscar uma comunhão íntima com Deus, porque já conquistou uma posição bem elevada, porque está sendo vista pelas pessoas, porque está famosa, porque está bem sucedida e acha que não precisa mais de Deus. Mas Esther nos ensina que quanto maior for a posição, mais próximo de Deus temos que estar. Mais perto de Deus temos que estar, temos que nos humilhar, temos que buscar a direção de Deus. Como estudamos no início, temos que ser submisso à vontade de Deus. Se Esther tivesse ficado orgulhosa, era a rainha da Pérsia, não precisava mais de Deus, e como ela venceria essa guerra? Como ela conquistaria esta guerra se ela deixasse de ser submissa a Deus? Mas nada mudou a vida de Esther, a sua vida, o seu relacionamento, a sua espiritualidade com Deus. Quando chegou o momento dela se posicionar, ela se posicionou como uma mulher de Deus, buscando a direção do Senhor, mostrando que mesmo na sua simplicidade, mesmo sendo a rainha da Pérsia, ela precisava ser submissa ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que nós possamos aprender isso, que não importa o nível que nós estamos na vida, nós precisamos buscar a direção do Senhor, sermos submissos a Ele, continuar buscando e orando, jejuando e estando em sua presença. Deus cuida do seu povo, Deus cuida de nós, viu, amados irmãos? Não ache que Deus não está cuidando, mas Ele está cuidando. A Bíblia nos ensina que os dois principais mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Que nós possamos colocar isso em prática, amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e amar o próximo, desejar para o próximo aquilo que queremos para nós. Se a nossa vida está bem, desejar que o nosso próximo esteja bem também. Então desejamos sempre o bem para o nosso próximo, vamos amar nós mesmos e amar o nosso próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar?
Querido Deus, eterno Pai, nesse momento eu oro a Ti, te adoro neste momento pelos Teus grandes feitos nas nossas vidas. Te louvamos por bênçãos tremendas que já recebemos da Tua parte, só de estarmos vivos, Senhor. No dia de hoje é o maior dos milagres que podemos ter e que possamos ser gratos por estarmos com vida, com saúde e respirando. Eu oro também para que o Senhor visita as pessoas enfermas neste momento, que o Senhor cura, que o Senhor cicatriza as dores, que o Senhor cicatriza as feridas da alma, pessoas que estão sofrendo, angustiadas, desesperadas, sem alternativa nenhuma na vida, que o Senhor possa ir ao encontro dessas pessoas, ajudando, dando entendimento, dando graça, dando estratégia, dando força para suportar as lutas dos dias a dias. Em nome de Jesus, que nós possamos ter esperança de dias melhores e que nós possamos ter esperança de morar contigo na eternidade. Em nome de Jesus, aumenta a nossa fé e nos sustenta mais um dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe e a tua família.